Bom, pessoal, então, nossa aula de hoje, né, é sobre espectro contínuo e nós vamos tratar aqui do operador posição, num primeiro momento, tá bom? Basicamente, essa aula ela é um pouco mais simples, né, porque o que a gente vai fazer aqui é pegar tudo que a gente aprendeu, né, de espectro discreto e colocar agora para espectro contínuo, né? O que seria esse espectro discreto, né? E o espectro contínuo? Se você lembrar bem, a gente tem trabalhado com operadores, né, que possuem autovalores bem definidos, né? Por exemplo, o caso do spin, né, ele tem autovalores mais h cortado sobre 2 e menos h cortado sobre 2, né? Ou seja, são dois autovalores bem definidos e bem, como a gente conhece como discretos, né? Ou seja, você sabe bem a diferença entre eles. A gente agora vai fazer uma extensão do que a gente aprendeu na mecânica quântica para um operador que possui um espectro contínuo de autovalores, ou seja, naquele em que você não consegue muito bem saber a diferença entre eles, né? Ou seja, os autovalores estão tão próximos uns dos outros, né, em que você pode tratá-los todos como contínuos, né? Então, o que seria o discreto? Discreto é 1, 2, 3, 4, 5. Né? A sequência de números, por exemplo, naturais, 1, 2, 3, 4, 5, é uma sequência discreta. Agora, se você tiver uma sequência de números reais, por exemplo, onde você tem 1,01, 1,001, coisas que você vai ter que procurar a diferença lá nas últimas casas decimais, você pode tratar esse conjunto de valores aí reais, por exemplo, como contínuo. Então, existem alguns operadores na mecânica quântica, e o operador posição é um deles, né, que os seus autovalores são contínuos, tá bom? Então, na mecânica quântica, como eu já comentei, existem operadores nos quais os seus observáveis físicos, né, podem admitir valores contínuos e não discretos, como a gente viu anteriormente. Então, a equação de alto valor e alto vetor que a gente vai ter agora, né, a gente vai escrevê-la como esse símbolo aqui que eu vou chamar de chi, né, a letra grega chi, né, para simbolizar um operador contínuo. Né? Lembra que na aula passada a gente estava tratando os operadores discretos como sendo A, B, C, né? Então aqui agora, para generalizar um pouquinho, a gente vai colocar essa letra aí, chi, né? A letra grega, para representar um operador contínuo, tá bom? Lógico que depois a gente vai tratar de x, vai tratar de p, né? De operador momento, e aí esse chi aí vai ficar em desuso, né? É só uma generalização, tá bom? Então, esse operador aí, chi, né, que eu defini aqui, ele atua no seu autoestado, que eu chamei um ket chi', né, e ele produz um autovalor chi', né, e o seu ket, novamente aqui, o seu autoestado, né, chi', tá bom? Então essa relação aqui é uma relação de autovalor e autovetor. Agora, nessa equação, como eu falei, chi é um operador, chi' é um número, tá bom? Então esse chi aqui, linha, ele é um número, tá certo? Ele é uma grandeza que pode ter a dimensão do observável físico que você está medindo, tá certo? Se você estiver medindo, por exemplo, energia, ele vai ter dimensão de eletronvolt. Se você estiver medindo, por exemplo, a posição da partícula, como a gente vai fazer, ele vai ter unidade de centímetro, de metro e por aí vai, tá bom? Então, nessa equação ainda, né, esse ket chi', como eu já comentei, é um autoestado semelhante aos estados alfa'. Lembra das aulas anteriores em que a gente tratava todos esses autoestados aqui, alfa', beta', como sendo discreto, ou seja, um conjunto de autovalores onde você sabe bem a diferença entre eles, tá bom? Então, a grande diferença aqui, no nosso caso agora, é que A lá, né, no caso discreto, ele assumia um conjunto de alfa' de autovalores, enquanto agora o nosso operador chi assume um espectro contínuo de autovalores. Então, essa palavrinha aqui, espectro, né, ela está muito relacionada ao fato de que você tem diversas possibilidades dentro de um mesmo intervalo. Tá bom? É como se você estivesse perguntando quantos números reais existem entre 1 e 2. Né? Então, se a pergunta fosse quantos números naturais existissem entre 1 e 2, você basicamente não tinha nenhuma opção, ou seja, seria zero. Entre 1 e 2 não existe nenhum outro número natural.
Tá bom? Agora, quantos números reais existem entre 1 e 2? Entre 1 e 2 existe uma infinidade de números reais. São incontáveis. Você pode começar com os 1,00001, 1,00002 e ainda assim vai ter, entre esses dois que eu comentei, vai ter números reais ali no meio. Tá bom? Então, quando você tem essa quantidade enorme de possibilidades dentro de um mesmo intervalo, a gente costuma dizer que isso daí é um espectro, né? Ou seja, tem toda aí uma gama de possibilidades incontáveis. Tá bom? Então, esse é um espectro contínuo de autovalores que eu estou querendo dizer aqui nesse problema, na qual as diferenças entre os dois autovalores, que linha ou que três linhas, né? Estou pegando só dois autovalores aqui, pode estar além de um instrumento de medida. O que ele quer dizer, o que a gente quer dizer com isso? Né? Pode ser que a diferença entre dois autovalores do seu operador que produz um espectro contínuo esteja além do que você pode medir. Tá bom? Por exemplo, o operador posição, né? Como a gente vai ver, ele vai medir, obviamente, a posição de uma partícula. Tá bom? Ele vai tentar determinar a posição de uma partícula, aquele operador. Só que se você tiver com uma régua simples para medir, né, a sua posição da partícula, pode ser que você não tenha o quanto que o autovalor significa. Por exemplo, se a posição for dada em micrômetros, em nanômetros, né, em picômetros, tá bom? E você tiver uma régua simples que só mede centímetros e milímetros, ou seja, os seus autovalores eles vão estar além, tá bom, do que o seu instrumento pode medir. Quando você está nessa situação, você pode dizer que o seu espectro é contínuo, tá bom? Então, se uma partícula estiver numa posição de 1 nanômetro e a outra estiver na posição de 2 nanômetros, uma régua não é capaz de fazer essa distinção. Então, você pode tratar esse conjunto de autovalores aí como sendo contínuos, tá bom? Como sendo um intervalo só, tá bom? Mas existe uma infinidade de possibilidades entre eles. Então, na tabela seguinte, né, ou seja, essa tabela eu coloquei aqui justamente a conversão, né, de tudo que a gente aprendeu lá no caso discreto para o caso contínuo, tá bom? Então, o que diz essa tabela aí? A tabela seguinte resume as principais correlações entre um espaço discreto e um espaço contínuo. O que a gente pode afirmar sobre a ortogonalidade? A ortogonalidade, né, a gente tinha lá que o produto interno entre dois autoestados do operador A dava o delta de A' a duas linhas. Tá bom? Agora aqui, o produto interno entre dois autoestados do operador Q vai me dar a delta de Dirac. Tá? Percebe aí a diferença? Aqui é a delta de Kronecker e aqui é a delta de Dirac. Né? Então, essa distinção aí, ela vai ser já um ponto fundamental na diferença entre um espectro discreto e um espectro contínuo. Tá bom? Relação de completeza, a gente tem visto lá que se você somar todos os projetores, né, esse aqui é um projetor, só lembra novamente, esse aqui é um projetor de um determinado autovalor à linha. Se você somar todos os projetores, né, do seu conjunto discreto, isso aqui vai te dar a identidade. Tá bom? Da mesma forma que se você somar todas as probabilidades de um determinado estado quântico, ela vai me dar 1. Né? Isso aqui na linguagem de operadores significa dizer que a soma dos projetores é igual a 1. Tá bom? A identidade. No caso contínuo agora, a gente vai ter uma integral. Percebe aqui a transição de somatória para integral. Tá bom? E na integral eu vou somar também aqui um projetor, só que esse projetor agora é de um autovalor contínuo. E essa integral aqui vai ter que dar a identidade também. Tá certo? A base. Então, nossa base era discreta, então a gente tem aqui novamente uma somatória, como a gente sempre usou, de um estado quântico qualquer alfa. E esse estado quântico qualquer alfa agora, para ser escrito na base contínua, né, vai ter que ser dado por uma integral em dq'linha. Tá certo? Então, basicamente o que você vai fazer aqui é uma integral da mesma forma que a gente fazia, né, no caso discreto. Certo? Então aqui novamente você tem esse produto interno nessa situação. Probabilidade, né? Com relação à probabilidade, você tem aqui uma somatória em A', né? A gente tinha uma somatória em A', que são todos os autovalores, tá certo? São todos os autovalores. E aí a gente somava aqui o quadrado, né, do A' alfa,
né? Ou seja, o módulo quadrado dessa grandeza aqui, isso aqui tinha que dar igual a 1. Né? Isso aqui significa que a probabilidade, né, de cada um deles, quando você soma, dá igual a 1. Tá bom? No nosso caso aqui agora, o que a gente vai ter é que a integral de d quilinha, né, novamente aqui a probabilidade, ou seja, a definição de produto interno, ela acaba sendo semelhante. Né? Perceba que o produto interno aqui entre os dois autoestados, o produto interno entre os dois autoestados não tem diferença nenhuma. Agora, o que eles significam é diferente. Aqui nesse caso, né, era a delta de Kronecker. Aqui no caso é a delta de Dirac. Tá bom? Então, no nosso caso aqui agora, esse quadrado aqui também vai significar uma probabilidade. Que se você integrar, vai dar igual a 1. Tá certo? Produto interno. Né? Produto interno, como a gente definia anteriormente, né, era ket alfa, né, com o Bra beta. Se você abrir isso aqui na base discreta do A', né, a gente tinha essa somatória aqui, somatória de A, né, atuando aqui a base do A e aqui a base do beta. Tá bom? Esse aqui seria o nosso produto interno. Tá bom? Nesse caso aqui agora, eu só fiz uma inversão aqui, né? Então, por favor, depois corrija, né? Esse aqui seria beta A', tá bom? Tem um pequeno errinho aqui, aqui é ket, é o Bra beta, tá bom? E aqui o A'. Então, aqui também, o produto interno de beta com alfa, né? Seria a integral no d quilinha, né? Que é a sua variável contínua. E aqui, novamente, os dois produtos internos, semelhante ao que a gente tem aqui. Tá bom? Então, essa parte aqui dos produtos internos, ela é semelhante, né, no caso contínuo. O que vai mudar é só a somatória transformando no integral. Você sabe muito bem que quando você quer transformar algo que é discreto em algo que é contínuo, né, você basicamente sai de uma somatória para uma integral. Tá bom? Matriz, né, representação matricial de um operador. Né? A representação matricial de um operador, no caso aqui o operador que gera a própria base, né, aqui o A, tá bom? O operador A é o operador que gera a base do A'. Tá bom? A representação matricial dele, né, é simples. Tá bom? É simplesmente A' vezes a delta de A' a duas linhas. Isso aqui significa o quê? Significa que ele é diagonal. Tá bom? Significa que na diagonal vão estar os autovalores, que são esses A', e os outros elementos da diagonal serão todos nulos. Tá bom? A representação matricial desse operador aqui também, no caso contínuo, vai ser o seu autovalor multiplicado pela delta de Dirac. Tá bom? Então, nesse caso aqui fica mais fácil quando é discreto. Tá bom? Quando é discreto, a gente consegue entender o significado de matriz. Por quê? Porque matriz você sabe contar as linhas, você conta a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Né? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Agora, quando é contínuo, fica mais difícil entender representação matricial no caso contínuo. Né? Isso é como se você tivesse a coluna 1, né? A coluna 1,001, a coluna 1,002 e assim vai. Ou seja, você tem infinitas colunas e infinitas linhas. Tá bom? Essa seria a representação matricial do operador. Né? É como se fosse uma matriz onde você não sabe muito bem a diferença de cada coluna. Se ali a coluna 1,001, a coluna 1,002, você está entendendo como é que é? Mas, matematicamente, algebricamente, existe, né, essa representação matricial aqui no caso contínuo, que seria o autovalor vezes a delta, né, de Dirac. Tudo bem? Ok? Bom, então, no caso aqui, por exemplo, se a gente considerar o operador x, né, como sendo o responsável por uma medida da coordenada x, obviamente de uma partícula, que se encontra em um autoestado do operador x, a gente vai ter que o operador x atuando no ket x' vai dar justamente o operador, um valor, né, x vezes o ket x', ou seja, isso aqui é uma relação de alto valor e alto vetor para o operador x. Né? Qual é o significado físico dessa relação aí? Essa relação ela significa o seguinte: se você for medir a posição de uma partícula, né, e ela se encontrar num próprio autoestado, né, do operador x, isso na verdade significa que ela está justamente com a posição bem definida. Né?
Do ponto de vista de mecânica quântica, a gente vai ver que existem alguns entraves mais na frente para que isso seja feito, né? Mas digamos que você saiba exatamente, dentro das limitações do instrumento de medida que você tem, qual é a posição da partícula, né? Então, no momento em que você sabe justamente a posição da partícula, isso significa que ela está num alto estado do operador X. Então, se você fizer uma medida do operador X, você vai ter como resultado a posição da partícula. Ou seja, você mede a posição da partícula e você recebe como resultado 1 metro, 2 metros dentro do seu eixo de referência. Tá, ok? E você não altera a posição da partícula. Por isso que é uma relação de alto valor e alto vetor. É quando o operador atua, ele não mexe, né, no ket, né, que representa a posição, no caso aí, da partícula. Tá bom? Então, x' aqui, no caso, é uma medida de comprimento, como eu falei, centímetros, por exemplo, né? Enquanto o ket e x', né, são os autoestados de x, como eu disse, né? Então, se a gente quiser agora representar um estado qualquer, nesse, não necessariamente a posição da partícula está definida, tá bom? Então, se você quiser representar um estado alfa qualquer, tá certo? E nesse estado alfa aí você vai ter que escrever agora como uma representação dos autoestados de x', tá certo? Então, o que você vai ter que fazer é uma integral aqui em x', tá bom? E como a gente viu no slide anterior, basicamente você vai ter que fazer um produto interno entre esse ket alfa e esse x', tá bom? Agora perceba bem a diferença aqui de escrever essa relação. Isso aqui é um ket, portanto é um estado quântico de uma partícula. Esse ket x' também é um ket e é um estado quântico onde a posição está bem definida, tá bom? Agora, esse produto interno aqui, alfa x', ele não é um ket, ele não é um bra, ele é um número, tá bom? Mais na frente a gente vai ver justamente o que ele significa, né? Mas do jeito que está escrito aqui, ele é um número, é como o coeficiente de uma combinação linear, tá certo? Só que a sua combinação linear agora, no lugar dela ser uma somatória, ela é uma integral, tá bom? E como a gente está falando de operador x, operador posição, né, ela vai se estender de menos infinito até mais infinito, tá ok? Então aqui a integral ela é estendida até o infinito, pois nós avaliamos, né, obviamente, a informação da posição de uma partícula ao ser localizada sobre o eixo x, tá ok? Então, quando você coloca uma partícula sobre um eixo, esse seu eixo normalmente ele vai de mais infinito até menos infinito, tá certo? Então, isso significa que você está tentando saber em que posição do eixo x a partícula se encontra, tá ok? Então, como eu falei aqui, o que você tem é um estado quântico qualquer alfa, né? Se a gente voltar aqui, o que significa essa expressãozinha aqui, né? O que significa esse ket alfa desmembrado aqui nos autoestados do operador x? Isso significa que você vai agora tentar localizar esse seu estado quântico da partícula, ou pelo menos representar esse estado quântico da partícula nos autoestados do operador x, né? Então eu coloquei aqui essa figurinha aqui para ela significar o quê? Digamos que o seu eixo x é uma espécie de detector, né? Quando a partícula se direciona, né, rumo ao detector, no momento em que ela cruzar aqui o eixo, tá ok? Você vai saber a informação do x'. Tá certo? É só um exemplo imaginário, isso não significa dizer que é um experimento real que está acontecendo, não. Então, qual é a simbologia por trás dessa expressão matemática? É isso que eu estou querendo que você entenda. Qual é a simbologia por trás dessa expressão matemática? Essa expressão significa que uma partícula, tá bom? Ela vai ser projetada em um eixo x, onde esse seu eixo x ele está repleto de detectores, que no momento em que ela cruzar o eixo x, tá bom? No momento em que ela cruzar no ponto onde ela cruzar, você vai ser informado da posição da partícula naquele ponto, né? Então, quando você tem o ket alfa aqui e você realiza uma medida, aí lembra novamente lá da ideia do Dirac. Quando você faz uma medida do operador posição, o que acontece é que ele cai no alto estado do
próprio operador que você está medindo, tá bom? Então, no momento que você mede, ele vai cair nesse alto estado aqui, né, nesse cat x', que tem o seu alto valor x', tá bom? Isso é o que acontece em teoria. Na prática, em laboratório, como eu falei, você não tem a precisão infinita. Seus equipamentos de medida, mesmo aqueles que medem comprimento, não tem precisão infinita, tá bom? Uma régua simples que você tem em casa, você mede até milímetros, tá bom? Quando você vai para o laboratório, quando você pega um paquímetro ou um micrômetro, você vai medir micrômetros, tá ok? Então, como é que você vai medir nanômetros, né? Você vai medir, desculpa, micrômetros, né? Exatamente. Então, como é que você vai medir nanômetros? Como é que você vai medir picômetros? Como é que você vai medir fentômetros? E aí vai, né? Que é 10 a menos 15. Fento é 10 a menos 15 metros. Como é que você vai medir isso? Tá bom? Então, na prática, todo instrumento, ou seja, por isso que eu coloquei aqui, realístico, né? Ou seja, realisticamente, tá bom? O que você vai medir é um intervalo, tá certo? Então, se você tiver uma régua simples, né? Digamos que esse seu detector é uma régua simples, esse seu tamanho de intervalo aqui vai ser o tamanho do milímetro, esse delta vai ser o tamanho do milímetro. Por quê? Porque você não vai saber diferenciar, tá bom? Se está com 155 milímetros, ou se está com 156 milímetros, ou se está com 155,5 milímetros, tá bom? Numa régua comum. Obviamente que isso é 15 centímetros, né? 15,5 centímetros, 15,6 centímetros. Isso em milímetro dá 155 milímetros, 156 milímetros. Isso é o que você mede naquelas réguas comuns, tá bom? Que você tem em casa. Tá ok? Mas só que essa imprecisão aí da medida real, né? Ela vai me dar um delta. Por isso que na prática, o que você tem, a partícula vai ser projetada ao longo de um intervalo, né? Então, quando você faz uma medida do operador x sobre esse cat alfa, tá bom? Essa representação aqui em termos de integral, ela vai ter que ser projetada numa representação onde a integral ela vai ser feita só de menos delta sobre 2 até mais delta sobre 2. Ou seja, de tal forma que o tamanho do intervalo seja delta, né? Isso na prática significa que você vai saber, né, se o intervalo do seu detector, do seu instrumento for o milímetro, então a integral que você vai fazer aqui é de 155 milímetros até 156 milímetros. Tá entendendo como é que funciona? Isso vai te dar, obviamente, uma imprecisão, e a gente vai falar depois sobre a imprecisão do operador X, tá bom? Mas é assim que se mede, né, operadores contínuos, tá bom? Por que eu estou enfatizando isso? Porque existe uma diferença. Quando o operador é discreto, não tem erro, tá bom? O seu instrumento de medida ele vai ser capaz de medir a diferença entre dois autovalores discretos, tá bom? Lembra do experimento de Steininger-Gerlach, não tem diferença. Uma partícula vai para cima, não tem dúvidas, tá bom? Não existe essa dificuldade de medir. Uma partícula vai para cima, outra vai para baixo, né? Então, quem for para cima está com spin mais h cortado sobre 2. Quem for para baixo está com menos h cortado sobre 2. Então, não existe. Como os autovalores são discretos, eles são diferenciáveis, né? Você consegue saber a diferença entre eles, tá bom? Você não tem imprecisão na medida. Aqui não, aqui é um autovalor contínuo. Então, a diferença entre um autovalor e o outro pode ser tão pequena que o seu instrumento de medida não consegue saber, não consegue detectar. Bom, e aí você vai ter um intervalo. Então o seu intervalo de segurança é aquele intervalo lá que você está integrando aqui, né, nessa integral aqui de menos delta sobre 2 a mais delta sobre 2. Tá ok? Tudo bem? Então, agora, por analogia ao caso discreto, a probabilidade aqui agora ela vai ter uma leve diferença, porque agora a gente vai precisar, tá bom, multiplicar pelo intervalo, né? Por quê? A gente vai ver depois por que a gente tem que multiplicar pelo intervalo, né? Porque na verdade, quando você soma, né, as probabilidades, né, lá no caso discreto, vamos voltar. Então, vamos só voltar aqui a tabelinha. Ó. Tá vendo aqui? Quando você soma as probabilidades, dá 1.
Agora, no caso contínuo, eu vou ter que transformar a somatória no integral. E no momento em que eu transformo a somatória no integral, eu vou ter aqui o nosso elemento infinitesimal. E qual é a unidade do elemento infinitesimal? Né? Ela tem que ser uma unidade tal que possa, ao ser multiplicado por esta grandeza aqui ao quadrado, dar adimensional. Tá, 1. Então, se a gente voltar aqui na interpretação, para eu dizer que isso aqui é uma probabilidade, vou ter que multiplicar pelo elemento infinitesimal. Porque só assim, quando eu somar todo mundo, vai dar uma probabilidade, vai dar um número. E aí, qual é a interpretação para isso? No caso contínuo, né? Esta grandeza aqui é a probabilidade de você encontrar a partícula entre x' e x' mais dx'. Ou seja, neste intervalo aqui que a gente está considerando. Ou, se você quiser usar o intervalo aqui, como eu coloquei no desenho esquemático, entre x' menos delta sobre 2 e x' mais delta sobre 2. Tá bom? Isso vai ser a probabilidade. Tá certo? Aqui tem um pequeno detalhe, né? Porque a partir do momento que você diz que isso aqui é a probabilidade, quando você multiplica por dx, fica agora a pergunta: o que significa então só o quadrado? O que significa só elevar aqui ao quadrado esse produto interno? Né? Ora, se eu tenho que multiplicar por um tamanho, né, isso aqui vai me dar um número, e que é a probabilidade, então a probabilidade dividido pelo tamanho vai ser o quê? Uma densidade de probabilidade. Né? Daí a ideia de que isso aqui ao quadrado é uma densidade de probabilidade, e não a probabilidade propriamente dita. Só vai ser a probabilidade quando você multiplicar pelo elemento infinitesimal, que no caso aqui é o intervalo. Tá ok? Então, funciona assim para o caso contínuo. Tá certo? Então, desta forma, a probabilidade de você encontrar a partícula em qualquer lugar, né, digamos que você queira a informação para saber se a partícula está em qualquer lugar, pode ser em qualquer lugar, você vai ter que integrar sobre todo o eixo, né, que obviamente é igual a unidade. Então, a probabilidade de você encontrar a partícula em qualquer lugar sobre o eixo é 1, né, desde que o seu alfa original seja normalizado, obviamente. Então, quando você integrar este rapaz aqui, vai dar igual a 1. Tá bom? Agora, qual é a consequência disso aqui? Né? Se você disser que alfa, né, produto com alfa é igual a 1, né, aí aqui a gente agora vai desmembrar aqui o nosso Bra. Alfa vai representar em termos dos autoestados de x, né, só que com Bra, multiplicado pelo alfa agora como ket, representado também, né, nos autoestados de x. Tá bom? Então, para provar que isso daqui é 1, né, por isso que aqui tem que ser normalizado, para provar que isso aqui é 1, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar essas duas integrais, vai juntar numa só, tá bom? Vai observar que aqui a gente tem um Bra, x duas linhas, aqui a gente tem um ket, x', né? E aí o que significa Bra, x duas linhas, ket, x'? A delta de Dirac. É a delta de Dirac, né? E aí isso aqui vai se transformar em quê? Né? Como isso aqui é a delta de Dirac, ela funciona como um filtro, né? Onde tem x', eu vou colocar x duas linhas. Então, uma das integrais vai sumir, né? Então, a integral você pode escolher, pode ser a x' ou a x duas linhas. Uma das integrais vai sumir, mas de tal forma que eu posso substituir onde tiver x' por x duas linhas. Tá bom? Quando eu faço isso, uma das integrais some, e aí eu substituo aqui o meu x duas linhas, por exemplo, por x', tá aqui. E aí eu sei que isso aqui, né, vezes esse outro rapaz aqui, é o módulo quadrado, que quando eu integro sobre todo o canto dá 1. Então, se o alfa estiver normalizado, esta grandeza aqui integrada de menos infinito até mais infinito é igual a 1. Ok? Então, se o seu ket original estiver normalizado, a probabilidade de encontrar esta partícula em qualquer lugar do espaço é 1. Tá ok? Tudo bem? Bom, então, quando a gente... se você voltar aqui, agora tem uma questão interessante. Se lembrar dos cursos básicos de quanto, que aqui a gente está um pouquinho usando uma nomenclatura que é um pouco mais avançada, num contexto mais avançado de mecânica quântica. Um pouco mais. Se você lembrar bem dos cursos mais básicos de mecânica quântica,
Essa grandeza aqui, ao quadrado, ela vai me lembrar o quê? Como eu já falei aqui, a densidade de probabilidade, que é justamente o produto das funções de onda, né? É a função de onda complexa vezes a função de onda, né, não complexa, né? A parte complexa vezes a não complexa, tá bom? Ou conjugado vezes a própria função de onda, como você queira chamar, né? Então, dá para a gente identificar este produto interno aqui como sendo a função de onda que a gente conhece, né? Então, na verdade, né, essa nomenclatura aqui de dizer que isso aqui é um produto interno é um número que é uma função. Aí vocês, mas função é número? Função é número, sim, tá certo? Quando você escreve uma função, o valor da função é um número, né? Função linear, quando você substitui, por exemplo, 2x mais 1, quando você substitui o valor de x, você vai ter o quê? X igual a 1, por exemplo. Você vai ter como resultado 3. Então a função ela é um número, só que ela está em função de uma variável x. Tá bom? Então a gente identifica este produto interno aqui entre o alto estado do operador x e o seu ket alfa como sendo a nossa função de onda representada em x. Tá bom? Então é o nosso estado quântico alfa representado em x. Né? A gente consegue identificar isso daqui se a gente lembrar dos cursos mais básicos. Né? Aqui, a base x' é uma base usada para representar o estado quântico alfa, que existe independente da representação. Então, o que eu quero dizer com isso? O estado de uma partícula ele existe independente de como você queira representar. Não necessariamente a gente aprende lá desde os cursos mais básicos de quântica, até mesmo quando você vai estudar física moderna, você aprende, o seu professor diz que isso aqui muitas vezes é a única forma de representar a função de onda. E não é, tá bom? Essa é uma das formas de você representar o estado quântico de uma partícula, tá bom? Quando você quer representar o estado quântico de uma partícula, né, se esse estado for o estado alfa, aí também você fica dúvida, o que é o estado alfa? Né? Digamos que você esteja falando de energia, tá bom? Digamos que você esteja falando de estado fundamental, estado excitado, no que se refere à energia, tá bom? Esse seu estado alfa aqui pode ser o primeiro estado excitado, pode ser o segundo estado excitado, aí você coloca um 2 aqui, pode ser o terceiro estado excitado. Né? Aí a forma como você vai representar esse estado excitado pode ser nos autoestados do operador posição. E aí você tem aqui o primeiro estado excitado como função de x, mas não é uma condição obrigatória. Tá bom? Não é uma condição obrigatória você representar sempre em x. Tá ok? Você pode usar outra base para representar o seu estado quântico. Tá bom? Então, outros operadores, como por exemplo P, que é o operador momento, podem também gerar uma base ket, P'. A gente vai ver depois, né? Com mais detalhes, com outros exemplos, para representar um estado quântico qualquer. Tá bom? Então eu posso também usar a base P' para representar esse estado quântico. Ok? Então, por exemplo, nesse sentido, a função, né, que a gente começou aqui identificando como sendo a nossa função de onda x' alfa dá lugar a um P' alfa, que tem analogia com a função de onda φ de alfa P'. Tá bom? Isso é uma coisa que muitos estudantes não entendem, né? Esse psi de alfa x' e esse φ de alfa P', e acham que são coisas distintas, né? Isso aqui na verdade é a mesma coisa, é o mesmo estado quântico, é a mesma partícula, é o mesmo sistema. Tá bom? O que acontece é que você está representando, por exemplo, aqui o estado excitado na coordenada x, né? Primeiro estado excitado na coordenada x, e aí agora eu quero representar o primeiro estado excitado na coordenada p, né? Ou seja, como função de p. Muitas vezes essa função aqui, psi de x do primeiro estado excitado, é extremamente complicada, mas quando você representa no operador momento, ela fica muito mais simples. Algumas vezes aqui é mais simples e aqui é mais complicado, né? A gente vai ver como é que converte uma coisa na outra, né? Mais na frente a gente vai ter que entender como que converte uma coisa na outra, né? Para converter uma coisa na outra você já deve conhecer, né? É a chamada transformada de Fourier,
né? Você faz uma transformada aqui de Fourier desse cara para cair nesse daqui. E aí você transforma uma função na outra. Mas a gente vai ver, se acalme aí, não precisa ter pressa não, tá bom? Mas na verdade é o mesmo sistema, é a mesma função de onda, é o mesmo estado quântico. O que você só está mudando aqui é a representação. Nesse cara aqui você está usando a base do operador x, nesse outro caso aqui você está usando a base do operador p, tá ok? Bom, se a gente for estender isso aqui para 3 dimensões, né, eu vou usar aqui uma nomenclatura que é a nomenclatura do livro, né, esse meu estado alfa agora vai ser um integral de volume, tá bom? Por que integral de volume? Porque eu não vou integrar agora só no eixo x, eu vou ter que integrar no espaço, tá bom? E esse meu cat aqui, eu coloquei um x aqui com 2 barrinhas, né, se for B tem um x aqui meio diferente, né? Ele vai simbolizar, esse cat aqui, um autoestado simultâneo dos operadores x, y e z. Então, em 3 dimensões, agora eu vou ter que determinar as coordenadas x, y e z da partícula, para eu conseguir determinar exatamente onde é que a partícula está. Se eu tenho essas 3 informações ao mesmo tempo, se eu sei exatamente onde a partícula está, eu tenho aí 3 autovalores. Então, eu posso dizer que esse meu autoestado aí do operador x agora genérico, né, é um autoestado simultâneo, como a gente já viu ali, né, dos operadores x, y e z. Então esse meu x aqui mais bonitinho aqui, né, mais diferentezinho aqui, né, ele é um autoestado simultâneo dos operadores x, y e z. Tá bom? Então eu juntei todos esses 3 aqui, esses 3 cats, né, em um único cat. Então é o nosso autoestado simultâneo onde a posição da partícula está determinada no sistema de coordenadas x, y e z. Tá bom? Isso quando você quiser estender para 3 dimensões. Na maioria dos casos a gente vai trabalhar, né, com uma única dimensão. Tá certo? Então, nesse sentido, né, os operadores x, y e z podem ser escritos como, ou seja, o operador x atua aqui num cat de autoestado simultâneo e me dá como resultado a ordenada x, né? O operador y atuando aqui nesse mesmo cat x, perceba que esse x aqui agora é um cat genérico que serve para os 3 operadores, tá bom? É um autoestado simultâneo. Então me dá aqui o autovalor, né, y, e o z também me dá este outro valor, de tal forma que eles comutam, tá bom? Por que os operadores aqui comutam as componentes, né? Porque elas atuam, tá certo? Elas me dão informações diferentes, né? Não há razão para isso aqui não comutar. Não há nenhum impedimento na mecânica quântica em que a coordenada x seja determinada e a y não possa ser determinada de um determinado vetor, né? Perceba que os 3 operadores eles formam um único vetor, né? Você pode escrever o operador x tridimensional, né, como sendo uma combinação linear desses 3 operadores, cada um com y e jk, né? E aí não há nenhuma razão, nenhum motivo físico para que você não possa determinar os 3 ao mesmo tempo. Então, na verdade, eles comutam. É uma propriedade, tá bom? Não é uma prova. Porque a gente está provando que eles comutam. Eles comutam por uma questão simples de mecânica quântica que não há nenhum impedimento para que você possa determinar exatamente a posição da partícula. Tá bom? A gente vai ver que essa história é um pouquinho diferente quando a gente introduzir o momento, né? Mas a princípio a posição da partícula pode ser sim bem determinada. Tá, ok? Ela pode ser sim bem determinada. Lógico que lembrando, dentro daquela margem, né, aquele delta lá que é o seu instrumento de medida. Vou dar um exemplo simples, né, que, por exemplo, quando você joga um feixe de luz, tá bom? Fótons num experimento de fenda, por exemplo, né? Você tem uma fenda e você quer estudar difração, né? E aí você joga lá o laser em direção à fenda. Quando você está deixando somente a luz passar por um pequeno intervalo lá da fenda, o que você está fazendo é localizando a posição daquele fóton. Então aquele fóton que passou por aquela fenda, ele está com a sua posição bem definida. Não há nenhum problema nisso. Lógico que vai depender do tamanho da fenda, né? O quão preciso vai ser essa sua coordenada vai depender do tamanho da fenda. Mas você tem a certeza
que aquele fóton estava naquele lugar. É uma precisão. Tá bom? A gente vai ver que depois isso aí vai gerar uma imprecisão no momento. Mas naquele momento ali, quando você deixa passar a luz só pela fenda, né, você está com a posição bem definida. Tá bom? Num experimento de difração. Tá bom? E aí o padrão de difração que você vai ver depois é justamente resultado dessa incapacidade de ter certeza do momento. Tá bom? Mas a posição está bem definida. Tá, ok? Então não há nenhuma razão para você isso aqui não comutar. Então as componentes do operador posição tridimensional comutam entre si. Assim como as componentes do operador, por exemplo, momento também vai comutar. Tá bom? Né? Isso é diferente de momento angular, né? O de spin. Tá certo? Por uma questão que a gente vai ver depois, que momento angular, né, e spin, eles são chamados de geradores de rotação, né? E do ponto de vista matemático, rotações não comutam, né? Duas rotações não comutam. A gente vai falar muito disso aí lá no capítulo 3 do livro, né? Mas vetores, no caso aqui, tanto a posição como o momento, eles comutam, seus componentes comutam. Tá ok? Tudo bem? Então, é isso.